Você falou uma coisa aqui, você falou quem foi pior, né, Damião? Eu vou jogar pro outro lado. Polêmica, hein? Quero a sua opinião. Você dá informação lá. Meu Deus! Eu quero a sua opinião. Quem foi pior? Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves ou André Sanches? Caraca. Agora eu joguei. Cara, e assim, cada um tem sua parcela. Eu não vou fugir da pergunta, não, mas cada um tem sua parcela. Por quê? O Andrés, ele foi importante numa parte do Corinthians, porque trouxe o estádio, trouxe o Ronaldo, isso é inegável. O Corinthians ganhou pujança na mão dele. Mas só que o segundo mandato do Andrés sai de 400 milhões para 1 bilhão. E com jogadores como Janderson, com nomes... Leonatel! Cara, Matheus Davó. Richard. Cara, Matheus Davó agora tá no Remo. É. Cara, não tem. Leonatel, Léo Príncipe. Léo Príncipe. Léo Príncipe era o lateral do Corinthians, cara. Então, como é Mas que você sai? Ele é melhor que o Léo Maná. Mas continua aí a sua Mas a resposta. história do Léo Príncipe é bizarra, hein, cara. Bizarra. Do Richard, cara. O Richard é um negócio junto com a Atibaia. Cara, mas chegou um seria jogador no Atibaia. Corinthians que ele não jogou porque ele tinha deficiência de vitamina. Ele foi contratado porque nos primeiros 3 meses, em 2016, ele era o artilheiro do futebol brasileiro no ABC de Natal. Eu esqueci o nome desse cara. Sei o que você tá falando. Ele chega... Sei o que você tá falando. Doutor, por que Esqueci o ele nome não dele. joga? Sei quem Por é. que ele não joga? É. Ele tem um exame onde ele mostra que ele tá... Luigi era Luigi. Aí, ele falou assim, ele tá com problema de anemia. Ele não tem vitamina no organismo. Ele chegou sem vitamina necessária para o jogador de futebol. Ele é anêmico para jogador de futebol. E ele não joga. E é contratado, ganhava 200 mil. Como isso no Corinthians? Você vai pagar pro artilheiro do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, que fez 9 gols. E o cara não tem uma vitamina no corpo, velho. O cara fez um jogo, foi um jogo um amistoso contra o Cruzeiro no meio da temporada. Cara, é um absurdo. Então, aí o Duílio, ele é só sequência, ele só ajuda a piorar. Porque o Duílio, ele já era da diretoria do Andrés de antes, ele era o diretor, e depois sumiu. Aí depois volta. E o Augusto Melo, eu acho que o Augusto Melo é o pior, e eu vou citar o porquê, porque ele mexeu com um sentimento do corintiano, a esperança. Porque do Duílio e do Andrés, você não poderia esperar coisa a mais. Poderia esperar um título ali ou outro, mas ele deu uma entrevista pra mim, pro Marcelinho, no nosso programa lá na Tropical, falou assim, eu vou pagar a conta, eu vou ganhar título, porque o pôster vai ficar lá. O torcedor vai lembrar do pôster de campeão. Falou? Não, o Andrés. O Andrés direto pra gente. O título vai ficar lá. Depois vem outro presidente e paga. E foi bem no segundo mandato. E foi isso que aconteceu. Só que ele pagou pela que não ganhou nada no segundo mandato. Exato. Agora, por que eu vou falar que o Augusto é pior? O que ele sempre colocou contra a renovação e transparência? Não tinha renovação e não tinha transparência. Que quando presidente do Corinthians, ele ia trazer pessoas técnicas, ele ia fazer a transparência, ia mostrar tudo. Primeira coisa que ele traz é o cara que cai com o Corinthians em 2007, que é o Rubão. E onde o Rubão é técnico? Não dá. Ele já começa, desculpa a palavra, cagando no pau. Ele já começa ruim. Aí ele vai lá, na primeira negociata, já tem irregularidade. Aí o que você faz? Aí o torcedor ainda abraça. Não, ele pegou. Não, porque eu peguei um passado maldito. Pegou mesmo. E é difícil, imagina. Você chega lá com 1.700.000, você não sabe nem quanto que é o buraco. Mas aí ele chega lá e coloca Sérgio Moura. O Sérgio Moura ele saiu do São Paulo porque o pessoal do marketing tirou ele de lá. Porque ele já tinha investigações dentro do São Paulo. Aí ele traz outros casos. E tem outras coisas que a gente não pode falar também. Que acontecia lá dentro. Do organizado tava lá dentro. Por isso que eu me seguro. E a gente sabe porque as pessoas viam. Exatamente. Então como é que você vai falar que a renovação e transparência é ruim se o cara que era esperança faz pior? E outra, muita gente não sabe.
Mas o Augusto foi também da renovação e transparência. Também. Fez parte, era coordenador de base na do Andrés. Na do André. 17, 18, 19? Não, acho que foi na do Roberto de Andrade? Roberto de Andrade. Roberto de Andrade. Roberto de Andrade. Roberto de Andrade. E aí, cara, o que acontece? Quando Tanto você... Desculpa te cortar. Tanto é que ele era coordenador de base no Roberto de Andrade. Qual que é o maior problema que o Corinthians teve na gestão do Augusto Melo? A base com 88 jogadores contratados. Tanto que agora... Bizarro, né? Contratados. Como você contrata 88 jogadores pra base, mano? E agora demitiram Goleiro ele que era 56. lateral. 56. E aí o que acontece? Quando você mexe com esperança e você fala que não vai fazer e você faz, pra mim você tá se rebaixando ou ficando pior que ele. E aí, qual é o grande acerto do Augusto Melo na gestão? Eu vou colocar 2. Fabinho e Garro. Os 2 acertos do Augusto. Do resto, é só cagada. É só cagada. Agora, me fala uma outra coisa que ele fez. Ele trouxe o patrocínio. O Corinthians traz patrocínio. Não é o presidente que traz o patrocínio. Ele conseguiu elevar os valores, né? Ele elevou os valores, ele elevou também o direito de transmissão. Mas isso aí, qualquer presidente, com um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras na mão, um Flamengo, você consegue negociar lá com a TV. Eu quero mais. Você consegue chegar numa marca e falar assim, Auto Shopping, vem cá, Auto Shopping Global, sou do Corinthians. Você tá me pagando, 30 milhões. É o Corinthians, né? Vamos pagar mais? O cara vai lá e dá 50. O cara vai lá e dá 60. É porque ele é bonitinho? Não, é porque é o Corinthians. Que é o São Paulo, que é o Palmeiras, que é o Santos, que é o Flamengo. São esses caras. Então, por isso que eu acho que essa gestão do Augusto é pior. Porque ele mexeu com esperança e foi até pior em alguns momentos do que os outros. Quer falar mais de Corinthians? Você que tava afim, eu tô quieto já, porque Esse pelo menos eu sei o Luiz Grilles aqui, porque olha... Esse é um momento que é legal admirar vocês aí. Grilles, você tem noção, teve toda a questão política do Brasil e tal, eu não tive problema com a minha família. Augusto Melo, eu tive problema com a minha família, pô. Tem Augustetes lá? O quê? Ixi. Meu pai e meu irmão era pau todo dia. Todo dia meu pai e meu irmão era pau em questão de Augusto Melo. Por quê? Aí eu, né, você tá querendo pagar de gatão porque você agora tá tendo informação. Eu falei, eu tô tendo informação e eu não posso passar as informações que eu tenho porque eu tenho medo de mim. Eu tenho medo. Eu não posso porque eu não tenho provas. E eu tenho medo. Eu não tenho provas, mas as pessoas que me contam são da minha inteira confiança. Exatamente. E que agora na investigação apareceu! Entendeu? E aí eu falava, gente, vai estourar. Quando estourou o que eu falava há 1 ano atrás, a gente já tem essa informação do Augusto, que é as coisas que ele fazia fora, do segundo mês em diante. Na investigação apareceu. Quando apareceu, meu pai olhou pra mim e falou, você brigou, a gente brigou, mas você tinha razão. Eu falei, gente, é inadmissível, por isso que eu me seguro muito. Você sabe que com você eu já soltei algumas coisas por fora. Ó, o que a gente falou. Matheus Davó elogia trabalho de Antônio Oliveira no Remo. Nossa, Antônio Oliveira, que também é do Augusto Melo. É o encantador de serpente, que eu falava. Que ele encantava a serpente, o torcedor do Corinthians ia lá. Ele tocava a flauta, o torcedor do Corinthians ia lá. Falei, isso aí é enganador, fi. O Matheus Davó, cara, foi naquela leva lá de Léo Príncipe, de... Léo Natel, Janderson, Everaldo.